Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje nós vamos pensar um pouco aqui sobre a lição bíblica número 8. Que você que está com sua revista aí, abra. Vamos pensar um pouco sobre mais uma das palavras da cruz do Senhor Jesus. Meus irmãos, deixa eu abrir aqui em João. Rapidamente vou ler aqui os 3 versículos que são o texto base da nossa lição, mais uma vez, tá certo? Que são João 19, versos do 25 ao 27. 3 versículos, acompanhem comigo mais uma vez a leitura. João 19, 25 ao 27, que diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O discípulo amado, os irmãos sabem que era João, não é? O discípulo amado. Bom, meus irmãos, assim como na lição anterior, nessa lição de hoje a gente vai notar mais uma vez o cuidado de Jesus para com o próximo. Nesse caso de hoje, especificamente, o cuidado de Jesus para com sua mãe, né? Logo nos vem à mente, né? Com certeza nos vem logo à memória o versículo que diz: honra a teu pai e a tua mãe. E este é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida longa aqui na terra. O Senhor Jesus honrou a sua mãe, e nisso ele deu mais uma vez exemplo sobre como lidar com o próximo, ou seja, amando o próximo. Então o objetivo principal da lição hoje, irmãos, é nos motivar a seguir o exemplo de Jesus no que diz respeito ao cuidado com o próximo, né? Esse é o objetivo principal da lição hoje, não é? E como bem disse nossa irmã Rose no último culto aqui, quinta-feira, né, culto de ação de graças, o Senhor Jesus é aquele exemplo, é a expressão máxima do amor de Deus. É o Deus encarnado Jesus Cristo. Ele é a expressão máxima do amor de Deus, e ele, enquanto um homem que viveu aqui na terra, agiu sempre com compaixão, com amor em relação ao próximo, né? Sempre diz a Bíblia no livro de Atos que ele andou curando os enfermos, expulsando demônios. Ele andou por toda parte fazendo o bem. Então o Senhor Jesus, claro, nós sabemos, é o nosso exemplo maior, e é sobre isso que nós vamos pensar um pouco hoje. Amém? Meus irmãos, aqui no tópico, sim, vou ler a introdução, né? Só para deixar claro, fixar essa ideia mais uma vez, não é? Diz assim, introdução da revista: nos Estados Unidos, nos estados em que há pena de morte, é concedido um último desejo aos condenados, nos dias que precedem a execução. Invariavelmente, os presos usam disso para satisfazer um desejo pessoal, como ver um ente querido ou pedir a refeição predileta. Na hora da morte, os desejos se voltam para necessidades pessoais. Mas não foi o que aconteceu com Jesus. Qual foi sua preocupação estando pendurado no madeiro? Né? Nós sabemos, não, repito, né? Assim como na lição passada ele deu exemplo de amor, de preocupação em relação ao próximo, pensando naqueles bandidos, né? Mais especificamente pensando no bandido à sua direita, que se arrependeu de seus pecados e creu no Senhor. Aqui também Jesus não pensa em si. E na verdade a gente pensando, né, irmãos, o Senhor Jesus, ele, desde o início do ministério, ele não pensou jamais em si. Ele sempre pensou no outro, sempre pensou no próximo, né? Ele entregou-se à sua missão, ele se deu, se doou até o fim, se entregando voluntariamente para ser sacrificado por mim e por você, né? Então, se teve uma hora que a gente pode dizer assim que Jesus pensou em si, foi quando ele, como um homem, enquanto homem, lá no Getsemane, ele fez aquela oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas logo sabendo que Deus não o pouparia daquele sofrimento, não é? Porque Deus estava lançando sobre ele os pecados de nós todos, ele então entendeu, se entregou e continuou sua missão até o final.
e amou-nos com toda a sua vida, com todo o seu ser, e toda a sua alma, ele se entregou por nós. Bom, irmãos, então aqui no tópico 1, a família de Jesus, a gente vai falar sobre algumas coisas, né? No tópico 1 o comentarista aqui vai tocar em alguns pontos, a virgindade de Maria, a pobreza de Jesus e sua família, vai falar sobre os familiares de Jesus que eram incrédulos, não criam no Senhor, só vieram crer após a ressurreição, e vai falar de Jesus como o primogênito, ou seja, o mais velho, que tinha como filho mais velho a incumbência de cuidar da sua mãe viúva e também das suas irmãs solteiras. Então Jesus, como o primogênito, ele, ao demonstrar cuidado em relação à sua mãe, ele também estava cumprindo esse aspecto do costume judaico, né? Que era, como filho mais velho, cuidar da mãe viúva e cuidar das irmãs mais velhas, né? Também havia esse detalhe das irmãs no costume judaico. Então, bom, aqui se você ler o tópico 1, você vai ver, eu pontuei aqui, são esses os pontos do tópico 1, nós vamos falar um pouco sobre eles, né? O primeiro, já destacado aqui pelo comentarista, é a virgindade de Jesus, né? Antes de falarmos o que aconteceu entre Jesus e sua mãe, vamos entender como funcionava a estrutura familiar da época. E sabemos que pelas Escrituras, Jesus é fruto de um nascimento virginal. Quero falar rapidamente um pouco sobre isso para vocês. Bom, nós sabemos, né, irmãos, que para os católicos romanos, a virgindade eterna ou virgindade perpétua de Maria é um dogma, colocado por eles, por ser um dogma, uma assertiva indiscutível ou inquestionável. E é bom a gente entender um pouco isso, quero falar rapidamente aqui, é bom a título de conhecimento a gente ter essa ideia, fazer essa distinção que eu quero fazer agora, é a distinção entre doutrina e dogma. Ainda tem um terceiro conceito, que é o conceito de costume, que também vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso, né? Bom, irmãos, doutrina basicamente significa ensino, vem do grego didasko, que significa ensino ou instrução. Então, doutrina é um ensino ou um conjunto de princípios que servem de base para a formulação de um ensino. Uma doutrina pode servir a um sistema, na verdade sempre vai servir a um sistema, pode ser um sistema literário, filosófico, religioso, jurídico ou político. No nosso caso aqui na religião, nós temos a doutrina que vai servir à religião cristã. No caso da religião cristã, a doutrina, ela sempre vem da Bíblia, sempre são verdades fundamentais extraídas da palavra de Deus, certo? Então nós temos princípios na palavra de Deus que em conjunto vão servir de base para a formulação de um ensino, a formulação de uma doutrina. Então, para o cristianismo, no cristianismo, a doutrina, ou seja, o ensino, sempre é extraído da palavra, certo? Sempre é extraído da palavra. E na igreja neotestamentária, né, a gente vê que os crentes, eles contavam com um corpo de ensino que era transmitido a outros crentes, conforme os apóstolos o tinham recebido do Senhor Jesus, certo? Então, os apóstolos tinham um conjunto de verdades nas quais eles criam, e assim como receberam do Senhor Jesus, eles transmitiam. E esse conjunto de doutrinas no Novo Testamento recebe vários nomes, vários títulos. Por exemplo, o ensino dos apóstolos, palavra da vida, sã doutrina, tradições apostólicas ou tradições dos apóstolos, depósito ou ainda padrão das santas palavras, das sãs palavras, né? Cada título desse, cada designação tem a sua referência, né? Eu posso posteriormente passar para os irmãos. Então, a doutrina cristã, ela é sempre bíblica, sempre universal, imutável, ela é cobrada por Deus, porque está na sua palavra, então Deus cobra, e ela é absoluta, certo? Vamos fazer uma distinção rápida agora entre doutrina e dogma. Dogma, irmãos, os dogmas também são doutrinas, também, mas com um detalhe adicional de que os dogmas estão sempre diretamente ligados a uma denominação ou um grupo específico. São verdades reconhecidas e definidas por um grupo específico,
Consequentemente, são apresentadas por esse grupo como indiscutíveis e inquestionáveis, certo? Né? A teologia dogmática, ela é frequentemente, comumente confundida com a teologia sistemática, e até esses dois títulos são usados de modo intercambiável, né? Teologia sistemática é a sistematização das doutrinas, das verdades da palavra de Deus. Então, alguns teólogos chamam também de dogmática. Porque o dogma, ele pode ser extraído da Bíblia ou não. Ele pode ser provado pela Bíblia ou não. Daí, então, o fato de eles serem, os dogmas, apresentados como indiscutíveis. Porque, geralmente, ou muito comumente, nas religiões, os dogmas são, muitas vezes, meras opiniões humanas. Isso acontece com muita frequência no catolicismo romano. Inclusive, é por isso que a palavra dogma, com frequência, ela tem uma conotação muito negativa. Ela tem essa carga negativa pelo fato de estar mormente associado a religiões, em particular ao catolicismo romano, cujos dogmas, em boa parte, são meras opiniões humanas. Por exemplo, né, nós temos o dogma da transubstanciação no catolicismo romano, que é um dogma a respeito da ceia do Senhor. Eles dizem que no momento da ceia, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de modo milagroso, sobrenatural. Nós, por exemplo, não cremos assim. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, né? No catolicismo, não. Então, é uma opinião formulada por aquele grupo específico, é uma assertiva apresentada por eles como indiscutível ou inquestionável. Não tem uma prova bíblica sobre isso, certo? Então, uma tradição, né? Por isso falei, o dogma às vezes é extraído da Bíblia, ele pode ser extraído da Bíblia ou não, certo? Então, fica feita aí a distinção entre doutrina e dogma. Na teologia reformada, no nosso caso, né, nós também usamos a palavra dogma, né? Mas é menos provável que nós façamos isso apenas definindo essas verdades como opiniões nossas, porque é costume nosso, né, nosso cuidado sempre, um zelo da nossa parte, sempre extrair as verdades que cremos da palavra, né? Na nossa editora Cultura Cristã, uma obra conhecida, é uma obra chamada Dogmática Reformada, de um teólogo chamado Herman Bavinck, que é uma obra grande, talvez a maior da editora Cultura Cristã. São 4 volumes grandes sobre as verdades centrais, fundamentais da fé reformada. Bom, e ainda tem um terceiro conceito, que é o costume, né? O costume, os irmãos sabem, é uma conduta costumeira de um povo. São as práticas de um povo, né? É o modo de agir habitual de um grupo ou sociedade. Então, fechando aqui, irmãos, para o catolicismo romano, a virgindade perpétua ou eterna de Maria é um dogma. E aí, para não ficar apenas como mera opinião humana, eles tentam defender, justificar esse conceito usando a Bíblia. Aí eles usam versículos do Antigo Testamento para dizer que os irmãos de Jesus, citados, por exemplo, aqui em João 19, não eram irmãos de sangue. Aí eles usam versículos do Antigo Testamento, quando na família existiam os agregados, e às vezes é usada uma palavra lá no sentido de irmãos. Aí eles dizem, não, esses irmãos aqui não eram irmãos de sangue, eram pessoas da família, agregados, que eram chamados de irmãos. Mas aí, irmãos, é uma, sem querer ser indelicado, uma forçação de barra. Porque no Novo Testamento, irmãos aqui, claramente nós sabemos que no original grego, essa palavra irmãos é literalmente irmãos de sangue. Então, o próprio comentarista aqui da revista diz, né, irmãos? Mateus 13,55, ele tinha 4 irmãos. Em Marcos 6,3, os irmãos, as irmãs, são referenciadas aqui como elas, no plural, não é? Então, Maria, enquanto não deu à luz um filho, não conheceu o seu marido José. Mas após Jesus, ela conheceu José intimamente, ou seja, tiveram relações, sim, e Jesus e Maria
teve outros filhos, certo, irmãos? Então fica aí essa distinção. É bom a gente saber o que significa dogma, o que significa doutrina, o que significa costume, né? O costume é apenas uma prática que varia de um lugar para outro, né? Bom, seguindo em frente, irmãos, um outro ponto ainda no tópico 1 que o comentarista aborda é a pobreza de Jesus. Nós já falamos sobre isso aqui em outras ocasiões. Jesus era pobre e fazia parte de uma família pobre. Então, no passado aí, mais ou menos recente, não sei se alguém ouviu falar, se você não ouviu, não é bom para você que não teve de ouvir essa coisa, né? Mas chegaram a dizer aí, sugerir que Jesus era rico, que morava numa casa de praia, e que era uma pessoa com uma condição financeira muito favorável, né? Irmãos, heresia, não é? Heresia do demônio. Bom, Jesus era pobre, certo? Ele era membro de uma família pobre. E eu quero destacar aqui o seguinte, irmãos, para a nossa reflexão. Claro, fazia parte do plano divino que o Messias fosse um homem pobre, que ele vivesse aqui como um homem pobre. Por algumas razões a gente pode pensar e meditar um pouco, né? Em primeiro lugar, irmãos, certamente os pobres dos tempos de Jesus, sendo pobres, vivendo em meio a dificuldades e privações, muitas vezes rodeados de ricos, ou rodeados de gente rica, que os oprimia, se identificariam com Jesus, que não fazia acepção de pessoas. Então, primeira coisa, fazia parte do plano divino que o Messias fosse pobre, para que houvesse essa identificação dos pobres com ele, e também de Jesus com os pobres. Por quê? Porque depois, ao lado do Pai, na glória, exercendo o seu ofício de sacerdote, aquele que se compadece das nossas dores, que conhece nossas dores, Jesus como um homem precisou passar por elas, e a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. E como homem ele precisava passar por privações de uma pessoa pobre, por dificuldades, às vezes por opressão, preconceito, exclusão por parte de ricos. Fazia parte então do plano divino. Também, claro, para trazer esperança ao povo, bom, já falei, né? Trazer esperança ao povo pobre através dessa identificação. Também, irmãos, para corrigir o pecado dos ricos. Repreender e corrigir o pecado dos ricos de confiarem nas riquezas. Confiar no dinheiro. Inclusive a Bíblia diz que a avareza é pecado. E diz que a avareza é idolatria. Porque quando se confia muito no dinheiro, o dinheiro se torna um ídolo. Por isso a avareza é idolatria. É interessante. Então a avareza é idolatria. E claro, irmãos, nós sabemos que os pobres, eles tinham uma facilidade maior, tinham uma disposição de coração mais favorável para crer. Eram mais suscetíveis de coração a crer do que os ricos. Exatamente porque os ricos confiavam mais no dinheiro, então, de certa forma, tinham um bloqueio para coisas espirituais sobrenaturais. Então, confiavam que a realização dos seus desejos, projetos e sonhos estava no poder do dinheiro. O poder de realizar estava no dinheiro. Então, não confiavam em Jesus, né? Sim, outro ponto, né, que eu coloquei aqui. Jesus, se viesse como um rico, ele seria, entre aspas, mais um rico. Talvez no imaginário dos pobres, mais um rico a serviço dos ricos. Então, logo haveria também um bloqueio em relação aos pobres, dos pobres em relação a Jesus, se ele fosse rico. Certo, irmãos? Bom, os pobres tinham essa facilidade maior para crer, e também, inclusive diz a Bíblia de Genebra, né, que frequentemente Deus escolheu para o seu povo, dentre o seu povo, pessoas pobres, para ressaltar ou fazer sobressair a sua glória, o poder da sua glória para salvar, a glória do seu poder para salvar. No que as pessoas eram pobres sendo salvas, o poder de Deus era enaltecido, porque ficava evidente que elas eram salvas, consideradas, amadas, respeitadas, não pelo dinheiro, mas pelo amor de Deus, certo? Pelo amor de Deus.
Alguém quer fazer alguma colocação, irmãos? Irmã Gorete, demais irmãos, quiser fazer algum comentário, por favor, faça, tá certo? Fica à vontade. Bom, irmãos, um terceiro ponto ainda no tópico 1, que a revista vai falar, vai mencionar, é o fato de os familiares de Jesus serem incrédulos. Eles não criam no Senhor, pelo menos até a ressurreição. Depois da ressurreição eles creram. O comentarista diz aqui, né, que em Atos capítulo 1, versículo 14, estavam lá a mãe e os irmãos de Jesus perseverando unânimes em oração. Antes não, antes eles não criam, eles permaneceram incrédulos. Após a ressurreição, sim, eles se converteram. Então vamos pensar aqui sobre essas duas passagens que o comentarista coloca para nós, que é a passagem de João 7:5 e a de Marcos 3:21. A gente vai ler não só o versículo, mas o contexto para a gente entender, tá certo, irmãos? O primeiro versículo aqui é João 7:5. Eu quero ler os versículos 4 e 5 com você. Abra sua Bíblia aí, por favor, João 7, versículos 4 e 5, para a gente ver aqui como os discípulos, aliás, os familiares do Senhor, eles eram incrédulos, eles não criam ainda no Senhor até a ressurreição. Do versículo 2, irmãos, para a gente pegar um contexto maior. Diz assim a palavra aí, João 7, versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Veja, irmãos, o evangelista João está dizendo que os seus irmãos não criam nele. Portanto, esse conselho de vá mostrar-se ao mundo foi hipócrita. Certo, irmãos? Foi conselho hipócrita. Não foi de coração. Se eles não criam, por que estavam dizendo isso para Jesus? Era como se estivesse dizendo, sai daqui, ou dizendo da boca para fora, para mostrar que tinham um apreço por ele, que consideravam, que criam nele, que consideravam realmente ele, ser ele uma pessoa especial, um profeta, ou o próprio Messias. Não acreditavam em nada disso. Então o conselho aqui foi hipócrita. Vá se mostrar ao mundo para que o povo veja, né? Estava falando da boca para fora, porque não criam no Senhor, diz o evangelista João. A segunda passagem aqui é Marcos 3, 21. Eu quero também ler alguns versículos no contexto dessa passagem aqui. Marcos 3, versículo 20, diz assim: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Agora pule para o versículo 31. Versículo 31 diz: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Agora pule para o versículo 35. Versículo 34. E Jesus, correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Veja, irmãos, a família de Jesus aqui no verso 21, como tinha muita gente indo em direção a Jesus e apertando Jesus, de modo que ele não podia nem comer, ficaram preocupados com Jesus e quiseram tirar ele dali. E disseram, né, porque diz Marcos aqui, porque diziam que Jesus estava fora de si. Outra tradução vai dizer, diziam que ele era louco, ou que ele estava possuído por demônios. Então a família preocupada tenta tirar ele dali. E aí esse é o começo da intervenção da família de Jesus aqui, que vai terminar
lá no versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Então chegaram perto e do lado de fora mandaram chamar Jesus para tirar Jesus de lá. Por que esse episódio revela incredulidade por parte da família de Jesus? Porque Jesus, irmãos, não precisava ser tirado dali. Ele não precisava que ninguém tirasse ele dali. E logo a gente lembra do episódio de Jesus quando ele era criança. Diferente, né? Porque quando ele era criança, ele era apenas uma criança. Maria e José não tinham noção ainda do que se tratava, de quem era o filho deles. E, claro, ficou preocupado, o casal ficou preocupado e foi atrás de Jesus quando ele se perdeu, né? Na verdade, estava lá na sinagoga. Mas Jesus já revela, eu precisava estar aqui, na casa do Pai, cuidando dos assuntos do Pai. Então, passou toda a vida, passaram-se os anos da vida de Jesus. Jesus iniciou seu ministério, começou a fazer milagres, mostrar o poder de Deus através de sua vida, mas os seus familiares não creram ainda. Não conseguiram crer. E não entenderam que Jesus precisava estar exatamente ali, realizando a obra de Deus. Não precisava ser tirado de lá. Então, esse episódio revela incredulidade por parte dos seus familiares, né? Inclusive, citando mais uma vez a Bíblia de Genebra, que é, né, a Bíblia de estudo, né, oficial da nossa igreja, por assim dizer, né? E a Bíblia de Genebra coloca muito interessante, ela coloca assim: esse episódio pode revelar cuidado, como também desprezo em relação a Jesus, né? Mas o fato de que mesmo revelando cuidado, era um cuidado incrédulo, porque Jesus não precisava ser tirado de lá, né? Inclusive, irmãos, o versículo 35 vai dizer: meu irmão e mãe, irmã, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai, né? Jesus está dizendo com essas palavras, irmãos, que a chegada do reino de Deus veio mostrar que a filiação divina é mais importante do que a filiação humana. O reino de Deus, quando chega, faz isso, né? Inclusive Jesus nos evangelhos vai dizer: aquele que não deixa pai, mãe, irmão, filho, etc, etc, não é digno de mim. Então, eventualmente, com a chegada do reino de Deus, o Senhor Jesus nos chama e eventualmente há rompimentos nesse sentido. É preciso deixar pai, mãe, muitas vezes, para seguir ao mestre, abandonar tudo, inclusive abandonar a si mesmo, negue-se a si mesmo, e aí só assim você será digno de ser meu discípulo. Comentaristas também observam aqui que no versículo 35, quando ele diz isso, né, essa fala de Jesus deve ter sido animadora para a igreja primitiva, ou para a grande parte da igreja primitiva, que estava ferida pela separação das famílias e pelo ostracismo e também pela perseguição. Ostracismo é esquecimento, né? Abandono. Então, no que as pessoas seguiam a Jesus, havia rompimento nas famílias, separação de famílias, havia esquecimento por parte da sociedade e havia perseguição. Jesus dizendo: vocês perdendo isso vão ganhar muito mais, isso serviu para encorajar aquele pessoal que estava sofrendo, né? Serviu como uma palavra animadora. E por último, irmãos, aqui no tópico 1 ainda, Jesus como primogênito cuida da sua mãe. Não fala muito sobre isso aqui, mas o comentarista destaca, né, que o costume judaico, quando o pai morria, a herança ficava com a maior parte da herança com o filho mais velho, uma metade com o filho mais velho, a outra metade com os outros filhos. E o filho mais velho, ele cuidava cuidar da sua mãe viúva e cuidar das irmãs solteiras, se houvesse. Jesus, lá na cruz, quando proferiu aquelas palavras à sua mãe, a João, ele estava não só tendo cuidado compassivo, um cuidado de amor para com ela, mas estava mais uma vez cumprindo o costume judaico ou a lei judaica. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus veio para cumprir a lei, não para revogar. Então até nesse momento ele estava também cumprindo a lei. Ele estava ali seguindo o que mandava o costume judaico, que era: o filho mais velho cuida da mãe viúva e cuida das irmãs solteiras, caso haja uma irmã solteira, não é? Então o primogênito ficava com a maior parte. Aí no final do tópico 1, o comentarista diz assim:
começamos a entender o motivo pelo qual houve uma preocupação toda especial com sua mãe na crucificação. Jesus era responsável por ela. Como falei e repito, era responsável porque o costume judaico orientava dessa maneira. Mas mais do que isso, né, irmãos? Jesus cumpriu a lei, mas ele mais do que, acima de tudo, cumpriu a alma da lei, que era a justiça, o amor e a misericórdia. Então a motivação maior certamente não foi seguir a lei estritamente, mas foi seguir a alma da lei, que já estava prescrita lá em Levítico 19, 18, ou é 18, 19, mas está lá em Levítico: ama o próximo como a ti mesmo. Verdade que a gente sempre destaca no Novo Testamento, mas já estava no livro de Levítico, certo, irmãos? Jesus estava ali cumprindo a alma da lei. Os irmãos podem conferir depois aí na Bíblia, Levítico 19, 18, ou é 18, 19, já estava na lei. 19, 18, amém, irmão? Obrigado, minha irmã. Então veja, agora a gente entra no tópico 2, as necessidades de Maria. Aí a gente vai começar agora a entrar no cerne da lição, que é as dificuldades de Maria, as dificuldades que ela enfrentaria a partir de então, certo? Com a partida de Jesus, com a ida do Senhor para a glória, ela como mãe iria agora carecer de cuidados. Então vamos ver aqui, irmãos. Tópico 2 já começa dizendo, né? Nada indica que tenha havido uma mudança de status social na família de Jesus. Eles eram pobres e continuaram pobres, né? Sendo assim, ele precisava garantir que alguém de confiança cuidasse dela, de Maria. É verdade que ele tinha vários irmãos. Agora veja o que o comentarista diz aqui, irmãos. Mas até aquele momento não há evidência de que eles eram confiáveis. Veja como o comentarista é bem, de certo modo, severo, até meio radical, com a palavra, com a expressão que ele usa, que não eram confiáveis, porque não criam no Senhor, certo? Então, o Senhor Jesus escolheu João, o discípulo amado, para cuidar de Maria. E agora a gente vai pensar, irmãos, por que João? Por que essa escolha? A gente vai pensar algumas coisas juntos agora. Peço que os irmãos pensem comigo. Primeiro, Maria, irmãos, ela teria necessidades agora não só de cunho material, como o comentarista bem coloca, mas ela teria, a partir de agora, dificuldades também de cunho emocional e espiritual, como foi profetizado por Simeão, lá no início do Novo Testamento, lá nos Evangelhos: uma espada traspassará a sua alma. Simeão se referindo a Maria, a dor que ela sentiria no coração e na alma pela partida do Mestre. Então ela carecia, sim, ela passaria a carecer a partir de então de cuidados em relação à sua saúde emocional também, pela partida do seu filho. E não só seu filho, seu Senhor também, Mestre. Porque a gente vai ver, né, irmãos, o catolicismo quer colocar a coisa de modo invertido. Maria passaria a cuidar de João, mas não é assim que a Bíblia diz. João que iria cuidar de Maria, porque diz no final da passagem, versículo 27, João a levou para casa. Então veja a sutileza, irmãos, um detalhe faz toda a diferença, certo? Nós repetindo, o dogma não provado pela Bíblia, mas apenas uma mera tradição humana, uma verdade colocada como inquestionável e indiscutível pelo catolicismo, quer defender que Maria tem primazia, mas não é assim que a Bíblia coloca, certo? Não é assim que a Bíblia coloca. Jesus é o Senhor, certo? E era também Senhor de Maria, amém? Bom, então veja, irmãos, ainda que os irmãos de Maria pudessem cuidar das necessidades físicas dela, talvez eles não cuidassem como deveriam da parte emocional, até porque a tristeza dela estaria relacionada com Jesus, e eles não criam em Jesus, portanto poderia talvez haver algum desprezo da parte deles para com Maria. Não, você está triste por causa desse Jesus e não dá o devido amparo, porque não criam em Jesus, e fazer pouco caso da dificuldade emocional, da dor do coração delas. Os irmãos estão me entendendo? Então é séria a coisa. Não foi à toa que Jesus escolheu João ali. Ele estava pensando na sua mãe, pensando nas dificuldades que ela teria a partir de então. Então, com João, irmãos, ela teria o cuidado de um irmão em Cristo, que não só como irmão agora, a trataria não só como irmã,
mas a trataria como mãe, certo? Então, e outra coisa, como crente, Maria estaria agora com um crente, com uma pessoa que seguia a doutrina dos apóstolos. Então ela estaria sempre em comunhão com uma outra pessoa cristã da família da fé. Então o cuidado físico, emocional e espiritual seria atendido. Essas demandas seriam atendidas pelo cuidado de João, discípulo amado, porque era um crente também e era o discípulo amado, né? Além, ainda mais tem esse plus, né? Era o discípulo querido do Senhor Jesus. E um detalhe muito interessante, né, que os comentaristas, claro, sempre destacam, né? Na hora da agonia lá, nenhum discípulo estava lá. Pelo medo da prisão, pelo medo da cruz, de ser identificado como um discípulo do Senhor, medo de sofrer, medo de ser preso, etc, etc. Mas estavam lá, corajosamente, Maria, sua irmã, Maria Madalena, e João, um único dos discípulos, estava lá. Ainda que aquela agonia fosse tão grande, ainda que a dor tenha sido muito tremenda e indescritível, irmãos, o fato de eles estarem lá serviu de consolo para o mestre como um homem lá. Ver o discípulo amado e ver sua mãe lá. Eles estavam lá ao pé da cruz, irmãos. E quem estava lá em volta? Tente pensar comigo aqui, irmãos. Quem estava lá, irmã Gorete? Em volta da cruz, assistindo aquele que para eles era um espetáculo, eram os escarnecedores, eram os zombadores que ficaram dizendo: olha, você fez tanto milagre, agora desce aí da cruz, desça, se você descer a gente vai crer em você. Os próprios ladrões estavam lá dizendo: esse daí, por que não desce? Mas João e as Marias estavam lá como discípulos que seguiam o Senhor Jesus, que amavam o Senhor Jesus. Eles estavam lá para fazer companhia ao mestre na hora da dor. Percebe, irmãos, que a lição ela vai destacar aqui para nós o amor de Jesus em relação ao próximo, não só mostrando para nós o amor dele, mas também mostrando o amor deles para com Jesus. O amor que eles tinham para com o mestre. Então, as necessidades de Maria, fechando aqui esse tópico, seriam atendidas por João, o discípulo amado. Ela teria um amparo, cuidados físicos, cuidado emocional também, tristeza profunda na alma, angústia, talvez até uma depressão, e também o cuidado da parte espiritual. Ela estaria com um crente que seguia a doutrina dos apóstolos. Então ela estaria em comunhão com mais um irmão, que não a trataria apenas como irmã, mas a trataria, por causa da ordem do mestre, como mãe. Amém, os irmãos estão compreendendo aí? Glória a Deus. Tópico 3, as nossas necessidades, não é? Aí veja, né, aqui no tópico 2, antes de passar para o 3, na página 29, nesse ponto aqui, ó, segundo parágrafo, na coluna da direita, é impressionante como até no momento da morte, Jesus se vê como alguém que precisa cumprir com suas responsabilidades e demonstrar amor para com o próximo. Essa verdade vai ser enfatizada depois no final da lição, para nos perguntar: e agora? E aí? E qual é a sua atitude então, diante de que você vê no relato de João 19, 25 a 27? Você tem amado ao próximo? Tome Jesus como exemplo. Nós vamos chegar lá, vamos por partes, como diz o ditado, né? Então, tópico 3, as nossas necessidades, né? Aqui, irmãos, o comentarista vai dizer o seguinte: se Jesus, na hora da dor, em intensa humilhação, intercedeu pelo necessitado, quanto mais o fará para conosco agora, que se encontra exaltado à destra do Pai. Por essa razão, Paulo escreveu: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Em outra parte, Paulo diz, fala de gloriosas riquezas, Efésios 3,16. E ainda diz que o Senhor é rico para com todos que o invocam. Então, irmãos, aqui eu vou lançar a mão do breve catecismo de Westminster, catecismo da nossa igreja, que dedica pelo menos 2 perguntas a esse assunto, que é
o cuidado do Senhor para conosco, né? Para com o seu povo, a igreja. São as perguntas 25 e 26. Você depois pode consultar o breve catecismo e ver lá as referências, né? Eu não vou, claro, ler todas as referências aqui, mas vou ler a pergunta e a resposta. O breve catecismo de Westminster, pergunta 25, diz assim: como exerce Cristo as funções de sacerdote? Resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. É esse ponto do final da resposta que eu quero destacar aqui. Jesus, como sacerdote, ele faz intercessão continuamente por nós. O pastor Augusto de Nicodemos diz até assim: nós temos um representante nosso ao lado do Pai para cuidar dos nossos interesses, né? E para usar uma ilustração aqui, me perdoe o exemplo esdrúxulo, mas é o que me ocorre aqui, irmãos. É como um deputado que a gente elege para estar lá em Brasília cuidando dos interesses aqui do Estado, certo? Me perdoe, mas talvez a comparação. O pastor Licurgo que deu isso. Amém, meus irmãos? Mas é a ideia de cuidar dos nossos interesses. O Senhor Jesus, como o sacerdote, o nosso sumo sacerdote, ao lado do Pai, estará para nos ouvir, para interceder por nós. Ele é um mediador, porque o sacerdote no Antigo Testamento era o quê? Era um mediador, amém? Que mediava ou intermediava a relação do povo com Deus. Jesus agora vai interceder por nós junto ao Pai. Então, dois versículos apenas. O primeiro é 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus, como advogado, ele está cumprindo um aspecto do sacerdócio. Como advogado, ele vai nos defender. Quando eventualmente pecarmos, ele vai nos defender. E vai dizer ao Pai mais ou menos assim: filho teu que tu me deste, e eu morri por ele, e aqueles que tu me deste, de modo nenhum abandonarei. E vai usar o maior argumento que um advogado poderia usar, que é exatamente esse: eu dei o meu sangue e minha vida por ele, eu o perdoei, os pecados dele eu levei sobre mim, na cruz do Calvário. Então veja, Hebreus 4, versículos 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, quando a gente precisar, na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora da nossa fraqueza, quando eventualmente tropeçarmos, o Senhor Jesus vai estar lá como intercessor junto ao Pai para rogar por nós. Amém? Para rogar por nós. Então é essa ideia que, esse aspecto apenas da pergunta 25 do catecismo que eu queria destacar. Aí tem a segunda pergunta do catecismo que eu falei, que também trata de Jesus como aquele que vai cuidar das nossas necessidades, que é a seguinte pergunta 26. Como exerce Cristo as funções de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos, porque os nossos inimigos são também os inimigos dele, amém, irmãos? São também os inimigos dele, porque nós somos o seu povo, certo? O seu povo, o novo Israel. Quando Jesus se refere à igreja, ele diz: são o meu povo, usando a linguagem do Antigo Testamento que ele usou para Israel. O meu povo, propriedade exclusiva minha. Porque nós somos o que, irmãos? O novo Israel, ou, trocando em miúdos, a continuação daquele
povo que foi escolhido por Deus no passado e recebe a promessa e continua sendo povo dele agora. É a continuação daquele Israel. O novo Israel é apenas uma maneira de distinguir, mas não há uma substituição. Mas é a continuação daquele povo escolhido, certo? Aquele povo escolhido. A promessa nos alcançou. Então veja, sempre que parecer, irmãos, que nossos inimigos estão ganhando terreno, ganhando espaço e nos vencendo, a gente precisa lembrar que Deus, o próprio Senhor Jesus, prometeu que nada destruiria a sua igreja. Uma promessa dele, irmãos, Luiz Carlos. Ele prometeu isso. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, certo? Então, a gente precisa lembrar que ele prometeu isso. Nossos inimigos são os inimigos dele. E ele, como rei, sobretudo, ele os restringe, ou seja, limita os nossos inimigos por amor a nós. Significa que ele os impede de fazer todo o mal e de causar todo o prejuízo que poderiam causar a nós. Ele permite que façam apenas o mal que nos fará mais fortes e que no final servirá para o nosso bem. Ora, irmãos, o pastor Luiz já comentou aqui essa frase interessante de Lutero, que ele disse lá no passado: o diabo é o diabo de Deus. É como um cão raivoso que o dono dá corda um pouquinho, ele avança, mas na hora certa o dono segura a corda para que o cachorro não avance e nos machuque, certo? Porque Deus é rei sobre tudo, irmãos, inclusive sobre Satanás, amém, irmãos? Deus é Deus. Então, citando um outro homem de Deus agora, Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: o diabo nos tenta para nos destruir, Deus nos prova para nos fortalecer. Então Deus nos prova para que quando nós sairmos da prova, nós saiamos, Hernandes diz assim, com a musculatura da alma fortalecida, enrijecida, mais robusta, certo, irmãos? Então veja a diferença, o diabo nos tenta para nos destruir, Deus nos prova para nos fortalecer. Então veja a ideia, Deus, irmãos, é o nosso Pai, nós somos filhos dele. Tá certo? Então, Jesus ordena todas as coisas de modo que elas cooperem para o bem do seu povo, a igreja. Vamos ler aqui Efésios 1, do 20 ao 23, rapidinho, esses versículos muito importantes também. Efésios 1, do 20 ao 23. Veja que interessante aqui, irmãos, que Paulo está dizendo. Inclusive é a carta que Paulo vai tratar de batalha espiritual, né, lá no capítulo 6, os irmãos conhecem bem, não é? Então veja, tem tudo a ver aqui, Paulo logo no começo falar de Jesus, da posição de Jesus. O qual exerceu ele em Cristo, o poder de Deus, Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acabamos de falar aqui, Deus à direita do Pai, Jesus à direita do Pai como sacerdote, nos lugares celestiais. Acima de tudo, veja, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja. O Senhor Jesus é rei sobre tudo, irmãos. E ele foi dado por Deus para nós. Por isso alguns hinos dizem assim, Michel: Jesus Cristo é meu, ele é teu, Jesus Cristo é nosso. Tem até uma música de Matos Nascimento que diz, eu não lembro agora a música, irmãos, que diz, um hino antigo aí: Jesus Cristo é meu, ele é teu. É um amado da nossa alma, irmãos. Jesus, o Pai deu Jesus para a igreja, ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que é chamado na Bíblia de o general que vai à frente, irmãos. Tem toda uma teologia na Bíblia da esperança, que fala da esperança que não confunde. Se essa esperança futura não nos decepcionará, isso é um combustível, é uma injeção de ânimo para nós
prosseguirmos na caminhada, porque no futuro nós não seremos desapontados. Nessa caminhada, se no final ele não vai nos desapontar, significa que ao longo dela, desde o início até o fim, ele estará conosco. Amém? Ele estará conosco. Eu prego isso e falo para mim também, porque às vezes é difícil, o desafio da fé, de confiar, é difícil. Mas a gente precisa confiar nas promessas, irmãos. O que é fé? É confiar nas promessas de Deus, conforme registradas na palavra. Certo? Último ponto agora, o tópico 4, a igreja e a necessidade do outro, né? Que vai cumprir o objetivo principal da lição, que é nos fazer tomar Jesus como exemplo de amor ao próximo. Nós precisamos tomá-lo como exemplo nesse sentido. Então veja, só para citar aqui rapidamente algumas passagens, certo? Jesus, ele foi o maior exemplo, nós sabemos, de amor para com o próximo. Marcos capítulo 10, versículo 21, quando ele se encontrou com o jovem rico, diz que Jesus, olhando para o jovem rico, o amou. Atos 10, 38, Jesus andou por toda parte fazendo o bem. O Senhor Jesus contou uma parábola, irmãos, chamada a parábola do bom samaritano. Para destacar o que, irmãos, a parábola do bom samaritano? Destacar o amor. Porque todos aqueles que passaram pelo homem que estava machucado, que havia sido assaltado, não ajudaram. Mas quem ajudou? O samaritano, que era um povo inimigo dos judeus, que não tinha nada a ver, aquela pessoa a respeito da qual não se esperava que tivesse aquela atitude. Aí Deus usa aquela pessoa para quebrar o orgulho dos que deveriam ajudar, dizendo: você que deveria ajudar não ajudou, aquele que você considera inferior ajudou. É aquele tapa de luvas. Inclusive os levitas, muito bem lembrado. Exatamente. No final do sermão profético, essa aqui é uma passagem que às vezes a gente não menciona muito. Não sei quando a gente vai falar sobre essas coisas do fim dos tempos, né, tribulação e tal. Às vezes a gente demora a falar sobre essa passagem na igreja. Mas no final do sermão profético, irmãos, Mateus 25, a partir do verso 34 até o final do capítulo 25, Jesus está no final do chamado sermão profético. Aí ele vai listar aqui, irmãos, um grupo de 6 grupos de pessoas com dificuldades, que passavam por privações. Nessa passagem aqui, Jesus nos mostra a íntima ligação que há entre a salvação e os frutos, ou seja, a íntima ligação que há entre a evidência da salvação e a salvação propriamente dita. Ou seja, irmãos, nos mostra que o salvo verdadeiramente precisa ter esses frutos que vão evidenciar que ele é um salvo. Tanto é que no final dessa passagem ele vai dizer: vocês que não praticam isso, vocês vão para o fogo eterno, porque se não cumprem o amor, não são salvos. Aí ele vai listar aqui, irmãos, os famintos, os sedentos, os forasteiros, os nus, os enfermos e os presos. Aí ele diz: todas as vezes que vocês fizeram algo para essas pessoas, fizeram a mim. O próximo, quem é o próximo? Aquele que está mais perto de você, que está passando por uma dificuldade, certo, irmãos? Sendo bem curto e grosso. Quem é o próximo? Aquele que está mais perto de você, que está passando por alguma privação, irmãos. Que você, como salvo, deve ajudar. E aí, os irmãos sabem, eu já mencionei aqui, estou trabalhando com os irmãos lá na outra igreja, a primeira carta de Pedro, e tem um versículo muito interessante aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, que é o seguinte, irmãos: Pedro, na sua carta, ele está falando a crentes que estavam passando por perseguições, né? Passando por dificuldades, e para encorajar aqueles irmãos que estavam passando por dificuldades, Pedro começa logo no início da carta falando da segurança da salvação. Vocês foram eleitos por Deus, vocês estão seguros em Cristo,
vocês têm essa salvação que foi profetizada no passado e agora ela está se cumprindo na vida de vocês, portanto vocês tenham fé, vocês são eleitos de Deus. Aí vai falando da salvação, vai falando para gerar confiança e segurança naqueles irmãos que estavam passando por privações, por perseguições, certo? Aí no final do capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler aqui logo numa tradução contemporânea, NVT, para ficar bem claro, o mais claro possível para os irmãos. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo, agora, o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente e de todo o coração. O que é que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Agora que vocês são salvos, consequência natural, imediata, que se espera que aconteça logo, é que você, a partir de agora, tenha amor para com o seu irmão, amor fraternal, amando o seu próximo em verdade, sem fingimento. Veja, na mente de Pedro, para o salvo, é natural, se espera que logo aconteça isso, que ele evidencie esse fruto de amor, porque afinal de contas ele foi regenerado, irmãos. Ele agora tem uma nova disposição de coração, ele não é mais egoísta, ele não pensa mais só em si, ele olha para o próximo, ele olha para a sua miséria, olha para a necessidade do próximo, olha para o exemplo de Jesus, e aí ele pratica o amor, certo? Então veja que para Pedro isso é uma coisa que tem que acontecer, é o que se espera. Bom, para concluir, irmãos, a conclusão vai dizer assim, não é? Primeiro vai dizer, né? Nós precisamos ter, sim, Jesus deu exemplo ainda lavando os pés dos discípulos, né? Diz que amou os seus discípulos até o fim, João 13:1, se vestiu como servo, tomou uma bacia, lavou os pés deles, para dar exemplo. Então Jesus precisa ser o nosso modelo. Aí aqui a conclusão vai dizer uma coisa muito interessante, que eu também sempre enfatizo, que é o seguinte: um grande perigo ronda os crentes, que é manter a Bíblia somente no campo do conhecimento, sem, contudo, trazê-la para o dia a dia, para as relações interpessoais. Alguns querem suprimir o estudo da palavra, pensando que isso atrapalha o evangelho mais ativo, mas essa não é a solução. Ninguém foi mais conhecedor da lei de Deus que Jesus, mas por outro lado ninguém conseguiu traduzir mais as escrituras em vida do que ele. Então aquela velha dicotomia sem sentido, que é pensar que o problema está na pessoa que conhece a Bíblia e não pratica, que a Bíblia fica só no conhecimento, sem trazer algum resultado prático. Irmão, se alguém tem a Bíblia só na mente, e essa palavra não tem um efeito prático, irmãos, é mais provável que não seja nem um crente, certo, irmãos? Porque na minha ideia, na minha concepção, a palavra, obrigatoriamente, ela vai ter um efeito na sua vida, um efeito positivo no que diz respeito a relações interpessoais, o amor para com o próximo. A solução não é apagar as doutrinas, fazer com que a pessoa tenha uma vida mais prática apagando a doutrina, é fazer com que ele entenda a doutrina, que a doutrina é prática. Amém, irmãos? A doutrina é prática, a religião cristã é prática. Ela é uma religião dada ao pensamento, dada à reflexão, dada à meditação, mas não só isso, é meditação que tem que virar prática. Amém, irmãos? Então não é apagar as doutrinas, é fazer entender que a doutrina é prática, a Bíblia é para ser praticada. Como o pastor tem dito aqui, é a ética cristã que é pautada na Bíblia, ela é extraída dos exemplos da Bíblia. A gente precisa conhecer as doutrinas para praticar